vinho novo. Não sou um especialista em vinho. Mas, nos dias de hoje, dizem que o vinho antigo é o melhor vinho. Mas nos dias de Jesus, não. Nos dias de Jesus, o melhor vinho era o vinho novo. Talvez eles não tivessem a tecnologia dos dias de hoje, como não tinham. E por esta razão, o vinho novo era o melhor vinho. E eu quero falar um pouco a respeito dessa passagem da palavra de Deus. E vou usar 2 textos sagrados. E o primeiro deles está em Mateus capítulo 9. Se você puder acessar a tua Bíblia, faça-o e me acompanhe na leitura do texto sagrado. Primeiramente, Mateus no capítulo 9, resumidamente, a partir do verso 14, o texto sagrado vai nos dizer assim: então, os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Respondeu Jesus: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha, ou na sua tradução, odres. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro ou odre novo, e ambos se conservam. O que Jesus queria dizer com estas palavras? O contexto deste texto bíblico foi o encontro de Jesus com Levi, que era chamado de Mateus, por isso temos o Evangelho de Mateus. E aí eu quero que você abra agora em Lucas, no capítulo 5. Porque aqui, e é interessante que esta passagem, ela se encontra nos 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. Por causa da sua importância, da sua relevância, está contida nos 3 evangelhos. Em Mateus, que fala especificamente para os judeus, e é importante a gente saber isso, cada evangelho tem uma especificidade, e Mateus falou especificamente para os judeus, então ele o faz de uma maneira sucinta. Já o evangelista Lucas, que também, como historiador, escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, ele escreve para os romanos ou para os pagãos, para os gentios. Então ele o faz de uma maneira mais detalhada. E é por isso que eu quero que você abra em Lucas 5, a partir do versículo 29.
que vai explicar agora o porquê daquela situação de Mateus, no capítulo 9. Jesus, ele chama Mateus, ele chama Levi para segui-lo. Levi era um cobrador de impostos. E ele estava na coletoria, e os judeus, eles odiavam os cobradores de impostos, porque os romanos dominavam os judeus. E aqueles judeus que se debandeavam para o lado dos romanos, eles se tornavam cobradores de impostos, porque os cobradores de impostos eram muito bem remunerados e ainda podiam explorar as pessoas. E Levi era um daqueles detestados pelos judeus. E a coletoria não era um ou dois que estavam ali cobrando impostos, era uma centena. E Jesus, ele se dirige no meio daquela centena e ele vai a Levi e diz: segue-me. E o texto sagrado vai dizer: ele deixando tudo, o seguiu. O chamado de Jesus, ele é arrebatador. Quando você ouve o chamado de Jesus, meu amado, ele passa a ser a tua prioridade. Quando jovem, aos 17 anos, eu jogava futebol profissional. E o Senhor me chamou e disse: eu quero você, Aloísio. Ele não assovia, ele não grita por todo mundo: eu quero você. Eu fui ao pastor da minha igreja e falei com ele: pastor, Deus está me chamando para ser pastor. Eu tinha apenas 17 anos. E naquela época, pastor não combinava com jogador de futebol. E o pastor disse assim: você está disposto a deixar de jogar bola? E eu falei: eu deixo tudo, pastor. E ali eu encerrei uma carreira promissora como jogador de futebol, para ser o que sou até os dias de hoje, um pregador da palavra, porque quando o Senhor chama, não há outra prioridade. Agora, o que acontece? Levi ficou tão empolgado com o chamado de Jesus que ele fez uma festa na sua casa. E aqui Lucas vai descrever essa festa. E vai dizer assim: então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. Levi, depois de ser chamado por Jesus, ele chamou Jesus para ir na sua casa, chamou os outros cobradores de impostos, e eles começaram a se banquetear. E numerosos publicanos, porque os cobradores de impostos eram chamados de publicanos, e outros estavam com ele à mesa. Os pecadores estavam com Jesus à mesa. Agora, entre os religiosos, os fariseus, que eram um dos partidos dos religiosos da época, fariseus, saduceus, escribas, zelotes, herodianos, eram todos como que partidos políticos dentro da religião. E os fariseus eram os mais religiosos e severos. E começaram a murmurar contra os discípulos de Jesus e perguntaram: por que comeis e bebeis com os publicanos e com os pecadores? Publicanos era uma categoria de pessoas detestáveis. Os pecadores eram aqueles que pecavam em geral: prostitutas, ladrões, pessoas que não prestavam
para a sociedade. Os religiosos que estavam ali começaram a murmurar um com o outro: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? E Jesus lhes responde: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus está dizendo para eles: eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Então, se você é um pecador, uma pecadora, Jesus veio para você como veio para mim. Ele se assentava com eles, porque ele veio para dar a vida por eles, e nós somos um daqueles pecadores que um dia entregamos a nossa vida a Jesus, e ele apagou todos os nossos pecados com seu sangue derramado na cruz do Calvário. Mas o texto continua, e os religiosos não param com a crítica, e disseram-lhe, a partir do verso 33, os discípulos de João e também os fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. E Jesus, porém, lhes disse: podem fazer jejum os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Ele está falando de uma maneira em parábolas, enigmática. Primeiro ele diz: os sãos não precisam de médico. Ele está reprovando os religiosos. Ele se coloca na condição de médico. Médico cura os doentes. E essa doença contaminou toda a humanidade, a doença do pecado, do distanciamento de Deus. E ele veio para nos curar. Ele veio para nos salvar. E aí os religiosos se apegam a uma outra questão religiosa. E apelam para João, que o próprio Jesus disse que dentre os profetas não houve outro maior do que João. E eles dizem: os discípulos de João jejuam e oram, os teus não. Os teus comem. Não os vemos jejuando. E Jesus então dá essa resposta: podem jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está presente? Porque o jejum é um entristecimento, é um sofrimento. E Jesus se coloca na condição de um noivo no dia do casamento. Ele diz: o noivo está presente. Como eles vão jejuar? Os religiosos faziam jejum. Os religiosos oravam. Mas oravam e jejuavam como prática religiosa. Como muitos hoje fazem jejum intermitente. É jejum. É jejum. Mas é para o bem-estar pessoal. Muitos religiosos jejuam como parte da sua religião. E Jesus diz: não. Se é algo apenas religioso, não tem nenhum valor. E ele estava presente. Ele continua e diz: dias virão, contudo, e nós vivemos esses dias, em que lhe será tirado o noivo. E ele foi tirado. Naqueles dias sim jejuarão. Esse evento que nós fazemos do face a face é regado de muita oração e jejum. De pessoas que sacrificam as suas vidas, que se quebrantam diante de Deus, para que outros sejam abençoados. Posso ouvir um amém ou não? Vocês estão meio hipnotizados, não estão? Pode falar bem na igreja. Pode bater palma, pode ficar à vontade. E Jesus continua:
também lhes disse uma parábola. Ele está sempre combatendo a religiosidade. E a parábola dele é a mesma que Mateus narrou. Ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em vestes velhas. Pois, se o fizer, rasgará a nova. E o remendo da nova não se ajustará à velha. Para nós não tem sentido esse texto aqui, não é? Mas no meu tempo de criança tinha. Porque no meio daquela pobreza que a gente vivia, rasgava a roupa, a mãe ia lá e cizia. Alguém já vivenciou esse tempo? Ó, muita gente que já foi pobre aí. Isso é coisa de pobre, não é verdade? Remendar, cizir, pôr um pano, um pedaço de pano. E ainda passava uma tinta ainda para ficar igual ainda. Lembra disso? Se você não fez isso é porque você não foi pobre. Mas quem já foi pobre sabe muito bem do que eu estou falando. Aí Jesus diz, você não pode pôr um remendo novo num pano velho. Porque naquela época, eles não tinham o que nós temos hoje. Então as roupas eram roupas que duravam muito tempo. E tinha que ir costurando. E Jesus diz, você não pode pôr um remendo novo numa roupa velha, porque vai acontecer que aquele remendo novo, ele vai enrugar e vai estragar mais a roupa ainda. E ele continua, e vai dizer mais. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Pois o vinho novo romperá o odres. Entornar-se-á o vinho e o odres se estragará. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Em ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo. Porque diz, o velho é excelente. Eu quero concluir com essas palavras de Jesus. O que ele está querendo dizer aqui? Odre, não tinha naquela época garrafas de vinho, geladeirinha para a pessoa pôr a garrafa de vinho. Odre era o bucho de algum animal. Tirava-se o bucho do animal e fazia-se então o que nós hoje chamaríamos de garrafa. E o bucho daquele animal sendo novo, o vinho, quando você coloca em determinado recipiente, o que acontece? Ele fermenta. E Jesus está dizendo, se você colocar o vinho novo em um odre, em um recipiente velho, o recipiente velho não tem elasticidade. Por isso ele diz, não se coloca vinho novo em odre velho. Porque se o fizer, vai acontecer que na hora que o vinho fermentar, vai arrebentar aquele odre velho, e você vai perder o recipiente e vai perder o vinho. Ele disse, coloca vinho novo em odre novo. O que é o vinho novo que Jesus está trazendo? Ele está contestando a religiosidade daquele povo. O remendo novo, numa roupa velha, a roupa velha era a religiosidade deles. O odre velho era a religiosidade deles. E ele está dizendo, eu estou trazendo algo novo para vocês. Estou trazendo algo novo. Eu não estou dando uma roupagem nova ao que vocês têm. A religiosidade, o sacrifício no altar,
as longas orações, o jejum que fazia parte da religiosidade. Não, ele está dizendo, eu estou trazendo uma vida no Espírito. Por isso Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17 da primeira carta, e diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. É algo novo que ele trouxe para você. É algo novo que ele trouxe para a igreja. Agora, pasmem. A maioria dos cristãos são frutos daquela religiosidade que Jesus condenou. Eles iam ao templo, eles faziam suas orações, eles davam suas ofertas, mas não havia vida. E Jesus está dizendo para eles: eu estou trazendo algo novo,